nós vamos falar sobre a ventilação, temperatura e iluminação na casa de máquina dos elevadores, né? Como eu falei em outros vídeos anteriores, eu trabalhei com bastante tempo com elevadores, né? E eu trabalhava no campo e vi muito defeito acontecer. E hoje a minha dica vai ser sobre a ventilação, a temperatura e a iluminação, o que pode provocar nesse meio de transporte tão utilizado nas grandes cidades. A ventilação na casa de máquina e a temperatura, ela provoca vários tipos de defeito no funcionamento do elevador. Segundo aqui a norma NBR 207, as casas de máquinas devem ser ventiladas adequadamente com ventilação natural, cruzada ou forçada, dependendo do caso. Então, segundo a NBR 207, fala que a ventilação deve ser cruzada, né? Então, essa ventilação ela tem que ser renovada o tempo todo. Por quê? Senão ela começa a provocar vários tipos de defeito dentro do funcionamento, né, do elevador. São defeitos que aparecem temporariamente e que começa a bloquear o funcionamento do elevador. Por quê? Hoje nós temos vários tipos de quadro eletrônico e a parte da eletrônica ela precisa de uma ventilação adequada para que ela venha ter uma boa venha funcionar adequadamente e venha aumentar também a vida útil também desse quadro também de comando. Também a própria temperatura também ela atinge também o funcionamento das máquinas também. Ela também acaba trabalhando forçada também e acaba também diminuindo a vida útil também das máquinas, né? Então, no funcionamento natural do elevador, ele acaba também gerando uma alta temperatura ali no ambiente, né? Segundo aqui a norma, a temperatura ambiente da casa de máquina deve ser mantida entre 5 graus a 40 graus. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro chega mais ou menos entre 45 a 50 graus, né? Então, nós estamos falando no ambiente externo. Imagina dentro de uma casa de máquina, de um elevador. Então, é algo que se deve observar a ventilação na casa de máquina. Por quê? Provoca vários tipos de defeito temporário que quando o técnico vai lá verificar o que está acontecendo, ele não consegue encontrar, porque não é um defeito em si do equipamento, mas sim um defeito da própria temperatura do ambiente, que provoca a parada do equipamento. Nós vamos também passar aqui para outro item, que seria aqui, no caso, uma casa de máquina, né, antiga, que tem os seus quadros de comandos aqui e tem uma janela aqui, né, uma janela aqui dupla, né. Observamos aqui que é uma casa de máquina bem grande, mas aqui não está mostrando se tem outra janela, né, para poder fazer esse cruzamento de ventilação, tá? E vimos aqui que são dois quadros de comando já novo, né, que são quadro de comando eletrônico, tudo está indicando aqui que é um quadro de comando eletrônico e que precisa também da ventilação. Vê que aqui são duas máquinas, são máquinas antigas que no funcionamento dela, no funcionamento natural, ela já gera também calor. Então ela precisa também ter a ventilação adequada para que venha aumentar também a vida útil dessa máquina daqui, né? Então
ver como é que a temperatura ela influencia no funcionamento do equipamento, né? Vamos partir aqui para a próxima etapa. Aqui é a questão da iluminação. Tá? A iluminação da casa de máquina ela é importantíssima para o bom funcionamento do equipamento. Tá? Em que sentido? Tá? Quando o técnico ele vai fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de reparo, ele precisa ter uma boa iluminação, porque ele tem que verificar, muitas das vezes ele tem que abrir um esquema elétrico, que são várias páginas, e ele precisa ter uma iluminação adequada para que ele possa visualizar, né, os componentes dentro do esquema elétrico e também dentro do quadro. Né? A casa de máquina deve ser provida com uma iluminação elétrica de instalação fixa, que assegure no mínimo 200 lux ao nível do piso, segundo a NBR 207. Né? Então, a iluminação também ela é importantíssima dentro de uma casa de máquina do elevador. Né? Aqui nós estamos mostrando aqui uma casa de máquina, né? Bem organizada, bem iluminada. Né? Então, isso facilita muito o reparo, né? Do técnico quando ele for ver o que está acontecendo no funcionamento do elevador. Que também vamos falar também da iluminação de emergência. Também outro item também importantíssimo também dentro de uma casa de máquina, elevador, é a iluminação de emergência. Segundo a NBR 207, deve-se dispor de luz de emergência independente e automática, com uma autonomia de 1 hora, que assegure uma iluminação mínima de 10 lumes. Né? Então, é importante também a iluminação de emergência também na casa de máquina do elevador. Por quê? Ele garante, na realidade, a operação de resgate do usuário quando ele fica preso dentro da cabine. Quando o elevador vem dar algum tipo de defeito, ou pode ser à noite, ou pode ser durante o dia, dependendo da casa de máquina, ele não vai conseguir fazer esse resgate por virtude de a casa de máquina tá escura, não ter nenhum tipo de iluminação. Tá? Então é muito importante que esses itens venham a ser observados para ter um bom funcionamento o elevador. Tá bom? Essa é mais uma dica que eu queria dar para vocês aqui do seu amigo Ivani. Tá? Se essa dica for útil, vocês se inscrevam no meu canal que eu vou trazer mais dicas a respeito do funcionamento do elevador. E a próxima dica eu vou falar sobre os itens que dão mais defeito no elevador. Mais ou menos 80% dos defeitos dos elevadores está nesse próximo item que eu vou falar. Tá bom? Um abraço a todos.